Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nós voltamos e trouxemos hoje um tema de muita importância para ser discutido: educação e analfabetismo. E aí, Marcela, o que você conta pra gente, sendo uma historiadora, sobre esse assunto? Pois é, Alessandra, eu acho que antes da gente chegar nos dias atuais, é importante a gente fazer uma retrospectiva, uma linha do tempo mesmo da história da educação no Brasil. O embrião da educação no Brasil aconteceu em 1549, com a chegada da Companhia dos Jesuítas aqui, que vieram com uma ideia de educação evangelizadora. Então, o trabalho deles era trazer educação para os indígenas, ou seja, evangelizá-los. E essa evangelização era feita nas chamadas missões, que eram uma espécie de acampamentos onde eles recebiam os indígenas. Além de oferecer a educação para eles, eles também ofertavam para os filhos dos colonos. Mas aí era uma educação mais diferenciada, ofertada nos colégios, não só a parte religiosa, mas o cuidado com as letras, o cuidado com a filosofia. A gente não pode deixar de citar aqui o padre José de Anchieta. Ele é conhecido como o primeiro pedagogo, né, que ele estava envolvido nessas questões educacionais. E ele utilizava para ensinar os indígenas música, teatro, poesia, ou seja, nada diferente do que a gente usa hoje, né? Os jesuítas eles vão ficar com a responsabilidade da educação no Brasil durante um bom tempo. Isso só vai mudar quando eles vão ser expulsos, e aí a gente tem o Marquês de Pombal, né, já inspirado com ideias iluministas, que vai começar a trazer o que seria o esboço da educação pública para o Brasil. Nessa época, ele começa a ofertar a educação régia, ou seja, uma educação sem influências religiosas, e os professores que davam essas aulas, eles forneciam essas aulas às vezes nas suas próprias casas, né? E eram pagos pela monarquia, né? Ou seja, então era como um funcionário do Estado, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Seguiram as aulas, mas a gente sabe que nesse momento ainda não era assim organizado como é hoje, ensino fundamental, ensino médio. Acredita-se que eles começavam a estudar por volta dos 7 anos, é, e não tinha um limite, vou estudar até os 14, enfim, não tinha cidade limite, ainda uma educação mais voltada para homens, né? As mulheres aqui não têm tanto espaço. Importante da gente comentar nessa linha do tempo também é 1808, né, com a chegada da família real, onde o Brasil recebe um acervo de 60 mil livros, né, que vão ser colocados na Biblioteca Nacional. E com a vinda da família real para cá, existe, vamos dizer assim, uma preocupação com o ensino superior que até então a gente não tinha. Então, com a vinda da família real, veio para cá também muitos representantes da corte, pessoas nobres, e era interessante que tivesse um ensino superior aqui para atender o filho dessas pessoas. Então, é um momento marcante para o ensino superior. Durante o período imperial, a gente tem aí uns avanços curtos em relação à educação, quando é em 1827 que a gente tem a primeira lei, de fato, que trata sobre educação, que fala que deve ser ofertada uma educação primária ali nas províncias, né, com número suficiente de alunos. Aqui as meninas já começam a participar de uma certa forma, né, já começam a ser ingressadas aí no processo de ensino, mas ainda também muito confuso comparado a hoje, ainda não tem essa estruturação de ensino fundamental, ensino médio. A gente passa pelo período regencial, período republicano, uma educação muito elitista ainda, né? Então não era uma educação para todos. Quando é em 1920, a gente tem a criação da Associação Brasileira de Educação, onde aí vai se pensar um pouco mais sobre o assunto. 1930, com Getúlio Vargas, a criação do Ministério da Educação, né? Onde ele já propõe esse início dessa reflexão. A criação do Senai também é no governo do Getúlio Vargas, né, que é essa educação profissionalizante que era ofertada para as pessoas de classes mais baixas, né? 1961, a criação da LDB. A LDB ela já traz uma estrutura de conteúdos que devem ser trabalhados.
Mas assim, Alessandra, de fato, né? Lógico que eu não vou me estender muito aqui, a gente está fazendo só um apanhado dos principais acontecimentos. A educação, ela vem como direito para todos na Constituição de 1988, né? No seu artigo 205, direito de todos, dever do Estado e da família. E é muito importante, galera, a gente ter essa preocupação com essa parte, Estado e família. Então, a gente precisa dividir essas responsabilidades. Nós que estamos no chão da escola, a gente vê muito essa importância também da participação da família no processo educacional. Nós, enquanto professores, vamos fazer a nossa parte, mas é na família, que é uma instituição social primária, que a gente cria hábitos essenciais para o nosso processo de alfabetização, a apresentação dos livros, né? O contato ali com esse universo literário é muito importante. Esse contato literário que você fala, Marcela, é importante fazer a gente se lembrar de um crítico literário que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o Antônio Cândido. Ele, além de ser educador, ele também foi um crítico literário muito importante para nós, né? Da área de português para a área de história. Ele faz uma distinção maravilhosa sobre isso que você acabou de falar, sobre esse pouquinho, né, sobre educação que você trouxe para a gente, colocando os pontos principais, e ele faz aí uma divisão. Ele diz que até 1930 nós tínhamos uma noção de país novo. Tudo era muito novo, tudo poderia acontecer, nós poderíamos crescer. E só que ele cai num pessimismo, né, numa atrofia, quando a partir de 1930 o Brasil começa a ter essa noção de que país subdesenvolvido. Por que esse país é subdesenvolvido? Porque culturalmente nós não tínhamos acesso àquilo que a Europa já tinha. Era uma manifestação utópica, se você parasse para pensar. A Europa possuía essa cultura, era o berço cultural que no Brasil nós não tínhamos ainda. Claro que tudo tem a ver com a questão da colonização, com as questões de como chegamos aqui, né? Como chegamos até os dias atuais. Mas essa utopia, que se pensava que o Brasil poderia ser igual à Europa, fez com que nós nos tornássemos atrasados culturalmente. Falando de utopia, eu deixo para vocês uma dica importante. É um livro do Thomas Moros que se chama A Utopia, que justamente vai falar sobre essa crença em algo que é perfeito. Nós sabemos que nenhum país é perfeito. E o Brasil, naquele momento, também não era. Só que os poetas acreditavam que era. Tanto é que Gonçalves Dias, que vai ser o primeiro poeta romântico, ele justamente vai escrever uma poesia que se chama Canção do Exílio. Nossa terra tem mais flores, nossas várzeas são mais lindas. Por quê? O que contava naquele momento? A natureza. A educação era relegada a quem tinha poder para isso, como você bem disse, as meninas sempre ficavam de lado, quem tinha poder aquisitivo tinha acesso à educação, mas quem não tinha era trabalhador. Tanto é que nós conseguimos perceber isso através, por exemplo, de uma pintura, que é a Baporu. A pintura Baporu justamente vai mostrar o quê? Um homem com uma cabeça pequena e um pé grande. Porque naquele momento era o trabalho que contava. A natureza, por um lado, e o trabalho, por outro. Outro exemplo também que é muito interessante, fica uma dica para a redação de vocês, é Iracema, José de Alencar. É uma indígena, linda, e ela se apaixona por um europeu. Ele, então, se apaixona por ela, eles têm um relacionamento, ela engravida, onde tem justamente a junção. A miscigenação acontece ali, no filho de uma indígena e de um português. Lembrando que ela morre, ela dá a vida, ela se sacrifica por essa criança, justamente para o início do Brasil, né? O início do Brasil é ali. E essa criança é levada para Portugal, justamente fazendo com que a nação brasileira acontecesse. Agora, todas essas obras que a gente está dizendo aqui, elas dão indício que o Brasil seria maravilhoso. A nossa educação seria de ponta, né? A LDB diz isso, né? Os parâmetros curriculares nos dizem isso também. O problema é, por que será, Marcela? É uma pergunta que eu deixo para o pessoal de casa também. Por que será que as nossas notas, por exemplo, nas provas de interpretação de texto, são tão baixas? É algo que nos preocupa. Com certeza. Não é? A gente vê muito isso, né? Exatamente, porque nós que estamos em sala de aula, aplicando prova e ensinando todos os dias, nós percebemos um déficit, né, no aprendizado. E não só no aprendizado de leitura e escrita. Né? Nós não estamos falando só do analfabetismo em si, daquele que não sabe ler e escrever.
Nós estamos falando daquela pessoa que não entende o mínimo. E como que a gente consegue ver a luz no fim do túnel? Pois é, né, Alessandra? A gente não pode deixar de citar aqui na nossa discussão sobre educação, sobre analfabetismo, o Paulo Freire, né? É um grande nome da educação. E por que que o Paulo Freire ele é tão importante? Por N motivos, né? Mas, assim, o início do trabalho dele, ele teve uma visão muito sensível para o grupo de alunos que ele estava observando. O trabalho dele começa no quê? Ele está observando um grupo de jovens e adultos, né? Analfabetos, que estavam em processo de alfabetização, uma cidade no interior do Rio Grande do Norte, né? E aí ele observa que estava se tornando complexo para aquelas pessoas entenderem o processo ali de ensino. E aí ele observou o quê? Que se ele aproximasse a educação da realidade daquelas pessoas, o processo se tornava mais fácil. Um exemplo aí para vocês entenderem. Por exemplo, se a gente vai dar aula para uma comunidade rural, o ideal para usar um texto de português ou um problema em matemática é utilizar recursos da realidade daquele grupo, né? Eu vou falar sobre cabeças de vaca, sobre árvores, sobre estrada, ou seja, aquilo vai ter mais sentido para aquele grupo de aluno do que eu falar, por exemplo, de fast food, de shopping, de metrô, que é uma coisa totalmente fora da realidade deles. Professora, Oi. se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendia bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram couro nesse filho da puta na Batalha de Trafalgar. Primeiro, ele invadiu o Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o Morro do Alemão. E o Paulo Freire teve esse olhar sensível. Ele entendeu que trazer uma educação de acordo com a realidade do aluno é muito mais significativa, né? E ajuda nesse processo de ensino-aprendizagem. Tanto é que foi um sucesso, né? A técnica que eles adotaram. Eles conseguiram não só o processo de alfabetização, mas também o processo de reflexão crítica daqueles alunos. E aí o nome dele, né, hoje é usado aí em vários debates sobre educação. Ele tem um livro também conhecido, né, Lição da Pedagogia do Oprimido, que ele coloca a educação como um agente transformador, né? Eu super acredito nisso, eu tenho certeza que você também. A educação, ela é a forma da gente transformar várias situações. Tanto uma questão de desigualdade social, como também N problemas sociais, né? Por isso que a gente sempre vai na educação, né? Como melhorar uma situação de desigualdade, de preconceito, qualquer assunto que a gente queira chegar, a gente esbarra na educação como agente transformador. E era uma das ideias dele, né? Tem uma frase dele aqui, que eu até vou dar uma colinha aqui, sabe, pessoal, que eu achei essa frase fantástica. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Eu acho, assim, fantástica mesmo essa frase dele, porque, de fato, é através da educação que a gente consegue essas mudanças. E puxando um pouquinho essa questão da mudança, né, Marcela? Quantas vezes nós vemos pessoas que não tiveram oportunidade de estudar por questões mesmo de trabalho, meninas muito jovens ainda, que engravidaram ou que tiveram outros problemas nas suas vidas e não conseguiram, no momento hábil de suas vidas, chegar a essa educação que é transformadora. Ela é libertadora. Sim. Porque a partir do momento que nós temos esses conhecimentos, ninguém consegue nos tirar o olhar crítico. Uma série muito interessante que fala sobre esse olhar crítico, essa transformação, é a série Segunda Chamada, transmitida pela Globo em 2019. E ela traz professores mudando a vida de pessoas no EJA, o ensino de jovens e adultos,
e justamente mudando a vida dessas pessoas através do ensino. E é muito interessante porque a série fala sobre essa transformação através do que eles vivem. Se você vai ensinar uma fração, leva-se então uma pizza para a sala de aula e parte essa pizza em várias partes para entender o que é uma fração, o que é um terço, um quarto. Então isso é uma forma de libertar, mas também é uma forma de acolher e ensinar. Porque o papel da educação não é esse, justamente né, de acolher e de mostrar que existe muito mais além. Né? Nós podemos sair daquela zona de conforto, nós podemos entender muito mais do que a gente lê no nosso celular todos os dias. Claro que não é ruim, toda forma de leitura é boa. O problema é, a gente está entendendo tudo aquilo que a gente está lendo? Será que é um problema resolvido isso? Talvez não. Porque, de acordo com registros do Veja, do Ibope, 3 a cada 10 jovens, e eu estou falando não só de jovens, mas adultos também, não entendem o que leem. Isso é muito preocupante, né? Que é chamado de analfabetismo funcional. O que é isso? É justamente o fato com que as nossas notas cada dia mais caiam, os nossos jovens, os nossos alunos não conseguem ingressar nas universidades, não conseguem ler o mínimo que seja, porque não entendem. Então, na verdade, voltando lá no início que você estava falando sobre a educação e, né, a companhia jesuítica, será que a gente não está voltando? Será que a gente não está regredindo? Porque a educação tem que transformar, mas ela também tem que nos mostrar o mundo, correto? E se nós não estamos entendendo os textos que a gente lê e não consegue acertar uma questão, então algo está errado. E nesse sentido é que eu chamo a atenção não só para a leitura do dia a dia, mas para leituras mais profundas. Não sei se você concorda, Marcela, mas a literatura, a leitura, a educação ainda é elitizada. Já para pensar? Sim, com certeza, né? Se a gente for parar para pensar, ainda falta muito. É um processo, né? Se a gente também for acompanhar essa linha do tempo, até em taxas de analfabetismo, melhorou? Sim, né? Mas ainda tem muito que melhorar e principalmente talvez esse cuidado da família, né? Que é esse a mais, é apresentar, é colaborar com a escola, né? Porque o que talvez nos salvaria dessa situação de analfabetismo funcional? Com certeza a leitura, né? A leitura nos dá asa, né? A gente está em casa, mas a gente chega num universo muito mais amplo com a leitura. Melhorando o nosso vocabulário, conhecendo, né? Porque, gente, hoje a vastidão de livro que a gente tem sobre vários assuntos, então eu creio que talvez a leitura, Alessandra, seria fantástico nesse processo de melhorar a compreensão dos nossos jovens. Sim, e quem fala muito desse poder da leitura, de transformar é a Malala, né, a ativista paquistanesa, que lutou muito pelos direitos das meninas, né, a educação. Hoje ela luta pela educação em si, como um poder transformador, e ela tem uma citação maravilhosa que diz assim: um professor, um aluno, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Então fica a dica para você. Você quer transformar a sua vida, você quer melhorar a sua visão crítica, estude, leia e vamos todos transformar o mundo, porque é através da educação que nós podemos chegar em algum lugar, não é? Pessoal, se vocês gostaram do tema, curte, compartilha, ativa o sininho para vocês arrasarem nas dissertações.